de dificuldades, de sacrifício, mas de muitas alegrias e aprendizados. Eu digo isso e faço uma ressalva que eu não tenho nada contra quem teve uma infância mais abastecida, mais afortunada, né? Mas eu sou de uma origem muito humilde, né? Pais trabalhadores rurais, mães analfabeta, costureira, eu feirante. E nessa experiência de feirante, Cleto, que eu me lembro, eu só não fiz duas coisas. Nem vender picolé, nem pegar carrego nos carros de mão. Culpa do meu amigo Cidinho, meu vizinho de rua, que nunca fez o carrinho para mim. Fazia para ele, mas não fiz. Mas eu tive toda a experiência. Mas assim, de muita alegria, uma família de 8 irmãos, eu sou o caçula mais novo. De muito amor, de muita cumplicidade, né? Perdi meu pai com 13 anos, mas esses 13 anos foi de muito aproveitamento. E eu acho que eu era o xodó dele, e hoje eu compreendo um pouco porque eu era o xodó. Eu tenho uma filha também, tenho 3 filhas, né? A mais velha com 29, a Isis, e uma com 26, a Isabela, e há 12 anos a Marcelinha. Então, pelo xodó que eu tenho com a minha filha hoje, eu compreendo também o que era aquele carinho diferenciado do meu pai, nem mais nem menos que o dos outros. Então, a vida de boas lembranças, de grandes aprendizados. E na minha terra, Murici, tinha aqueles meninos que se destacavam, né? Um porque tocou violão logo cedo e tal. O outro que fazia aboio, não sei se você conhece a expressão. Conheço demais. É uma expressão, né, para os que não conhecem, é como se fosse uma poesia. E eu era destacado, Cleto, Atla, na matemática. O menino que fazia conta rápida de cabeça, tanto fez E tanto. foi parar no direito, né? Mas você vê o Dom Helder Câmara dizia que não existia coincidência, existia providência divina. Eu era tido aquele vai ser engenheiro, aquele menino do Marino, porque faz conta rápido demais. Os adultos ficavam perto de mim, né? Eu fui. Tem um personagem do livro do Geraldo Magela, Mozart Damasceno, no livro Bom Burguês. Geraldo Magela é de Anadia. De Anadia. Foi aluno da minha avó. Pronto. E no livro lá dele, O Bom Burguês, o personagem é Mozart Damasceno, um comunista, que eu tenho muito respeito por ele. Eu fui prestador de serviço nas feiras lá. Ele tinha a maior mercearia de Murici. Cheguei a ser a cargo mais alto de conferente, que conferia a conta dos demais, né? E nessa aprendizado do seu Mozart, desse livro todinho lá, nessas contas, o pessoal apostava que eu ia ser o engenheiro por causa da matemática. E eu fiz o curso técnico na antiga escola técnica, né, que hoje é o IFAL, o curso de Química Industrial. E sonhava em continuar e fazer o curso de engenharia. Mas as condições financeiras, era órfão de pai, não permitiam, né, que eu fosse estudar, porque naquela época só existia engenharia química em Recife. E em Aracaju existia o curso superior de Química Industrial. E não sei se da geração de vocês, só existia aqui a faculdade, a UFAL e o SESMAC. A UFAL pelo dia e o SESMAC à noite. Então, eu já estava trabalhando, né? Fui o segundo colocado num exame de seleção na Asprana. E aí trabalhava pelo dia e à noite eu tinha a opção do SESMAC, que não tinha, nem na UFAL nem no SESMAC tinha curso de engenharia química. E aí eu optei entre os cursos do SESMAC e em Direito. E aí nessas providências divinas, caminhei pelo Direito. Aí saí das ciências exatas, fui para... Aí por acaso entrou nas humanas. Por acaso, e um acaso muito interessante, né? Apaixonante, né? Vocês que estão na advocacia, eu que fui por mais de 20 anos, é apaixonante, né? A advocacia é uma coisa sedutora. Aí fui para a advocacia dessa aí. Mas menino, era aposta, era pulo de 10 que ia ser um bom engenheiro. E como é que foi essa advocacia, Marcelo? Começou como, hein? Antes da advocacia também, eu casei cedo, não sei se cedo para alguns, mas com 23 anos, minha esposa, 27, 23 tinha ela. Antes também eu fui pela política, né? Sou apaixonado pela política. Hoje estou meio guardado no armário por conta das proibições, né? Da Loman e outras. Aí eu, antes de ir para a advocacia, fui ser vereador em Murici, ao lado de figuras que eu tenho grandes recordações, como o juiz Odilon Marco Luz e outros também, figuras de Murici. Aí depois do mandato, né, casei, precisava também, não dava para ficar só na política. Você falou o nome do Odilon, a gente precisa fazer um brinde em homenagem a ele, viu? Merecidamente o brinde. Quando você com estiver, vinho. meu amigo, com vinho, que ele vinho. amava tanto, né? Não entendia tanto como ele divulgava, né? Mas ele sabe do carinho que tem, mas vai levar umas cacetadas por aqui.
Desculpa interromper, falando do Dr. Odilon, queria mandar um abraço para o nosso amigo Marcos, filho do saudoso Dr. Odilon. Zé Um Marques abraço, Luiz. Marcos. Dá um abraço no Querecida Marcos demais, lá, um ó. Zé abraço, Marques Marcos, Luiz. para você aí. E não pra podia, Mariana. não podia faltar o nome de Odilon aqui. É, o Dila também, né? Dila, as meninas, né? Nadine, Natália, a família toda. Hoje, se estivesse vivo, devia estar encantado com a experiência de ser avô. Né? Tá com... Tem 3 netos já. Ah, nasceu 3 netos do Odilon? 3 netos Que já. legal. Uma menina e 2 meninos. E o menino, tem um que é um casal. O menino paga caro com a mais velha. Aí fui para advocacia, né? Advocacia, para ganhar a boia, o sustento e a dignidade. E gosto muito ainda, respeito e tenho uma gratidão enorme. Profissionalmente, tudo que eu tenho hoje, devo à advocacia. Inclusive a função que eu tenho hoje, né? Vocês conhecem bem como é o processo do quinto, eu devo à advocacia, a confiança e o carinho que recebi durante toda a caminhada. Aí Vocês você- acompanharam de perto. Você começou lá mesmo, a advocacia, né? Lá em Murici? Comecei em Murici, mas depois vim ser estagiário do Grupo João Lira. Era um dos estágios mais concorridos que existia, né? Um grupo muito forte, né? E como eu tinha um apreço, uma simpatia grande pela trabalhista, era o lugar talvez ideal para estagiar. Era o meu questionamento. Como foi que surgiu a paixão pela advocacia trabalhista? Eu sou de uma região, né, de Murici, na época chegou a ter 4 usinas de açúcar. Meu pai trabalhador rural, minha mãe também era costureira. E a convivência, né, com aqueles também. E a advocacia que eu fiz não tinha lado, era o lado do cliente. Tanto fiz parte de empregador, como também fiz parte de empregado. E essa paixão pela justiça do trabalho, quem observou, eu sou muito observador, Cleto, Atla e os demais que estão ouvindo, sou muito observador de discurso. E a saudação na minha posse festiva, na minha posse imediata, da minha nomeação, que foi no dia seguinte, foi feito pelo doutor Catão, desembargador Catão. Mas na festiva foi feito pelo decano Pedro Inácio. E ele dizia, na sua fala, que só um cargo público interessava ao Marcelo. Era ser desembargador do trabalho. E ele sabia por que dizia isso. Ele sabia dos convites que tinha surgido durante a minha vida para exercer outras funções e que eu tinha declinado. E essa paixão, Atla, talvez pela... Eu acho que atribuo 2 coisas, essa paixão pelo direito do trabalho. A minha origem humilde, né, a minha convivência em casa com o próprio trabalhador e a minha formação cristã. Né? Ninguém pode ter sido defensor mais do... Não que não defenda também os grandes, mas ele tem um carinho diferenciado pelos pequenos, até pelas crianças. Foi Sim, Cristo. sim. Então acho que essas 2 coisas foi que tornou assim mais próximo ao direito do trabalho e que o aspecto de você ser um colaborador de fazer justiça é muito gratificante. Eu costumo dizer que foi quem primeiro propagou o princípio da paridade, né? Que a gente às vezes tende a querer levar igualdade e paridade lado a lado, mas elas conseguem caminhar em algum momento separados e são separados, mas que Cristo foi o primeiro. Nenhuma Constituição pensou tão bem em fazer a proteção de quem mais se precisava ser feita a proteção. E um super advogado, né? Com argumentos sempre infalíveis, né? Infalível não tem, Tipo não. aquele lá aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todo mundo ficou quieto, né? Sempre um defensor, né, muito talentoso. E você falou questão de justiça e de Cristo, né? Aquele princípio também que é bíblico, acho que foi Santo Agostinho que disse, né? E foi tema também de uma campanha da fraternidade. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. E tem muitas passagens, não essa do atirar a primeira pedra, né? Quando foi lá, ninguém atirou. Acho que foi no caso de Madalena, salvo engano. Sim, no caso de Madalena. Cristo é fantástico. E Fantástico. perdoe os que conhecem pouco a ele. É. Eu sou dependente dele.